Em Química 2, nós vamos estudar agora o capítulo 5 e com isso a gente encerra essa apostila do primeiro ano, tá? Nós vamos estudar nesse capítulo quantidade de matéria, constante de Avogadro e massa molar, que está lá na página 341. Vamos começar sublinhando aí umas partes importantes, tá vendo? Então, primeiro a gente vai sublinhar aqui, a quantidade de matéria, vai falar sobre a definição de mol, tá? Mol significa isso, quantidade de matéria, que é uma unidade dentro da química. Aí a gente vai sublinhar constante de Avogadro. Aí aqui conta, né, a história de Amadeu Avogadro, que ele foi um cientista que tentou estudar, né, saber a quantidade de átomos, moléculas que existiam dentro de um determinado recipiente, mas ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Em homenagem a ele, foi adotado esse valor aqui, o 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Então, isso significa que um mol representa esse número aqui, que também pode ser chamado de constante de Avogadro, tá certo? Sublinhe esses exemplos aí, que vai falar que das unidades, uma dúzia de átomos corresponde a 12 átomos, um mol de átomos corresponde a 6 vezes 10 a 23 átomos, uma dúzia de moléculas corresponde a 12 moléculas, um mol de moléculas corresponde à constante de Avogadro. Tá vendo que a gente está sempre usando a constante de Avogadro? Aí a gente vai, olha, terminar esse capítulo sublinhando aqui, massa molar e esse outro parágrafo aqui. A massa molar é a massa, o cálculo da massa molecular, só que em gramas por mol. Aí a gente vai ver isso agora lá no caderno, tá? Então eu coloquei um resuminho aqui para vocês, olha. Gente, vocês podem anotar aí no caderno, tá? Essa parte da matéria. O mol, nós já vimos lá, que é a quantidade de matéria. A constante de Avogadro, ela é usada para partículas incontáveis, como átomos, moléculas, íons. Então, a gente não pode esquecer que um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Porém, esse 6,02, na hora da gente colocar no cálculo, a gente pode reduzir esse número, a gente pode colocar 6, tá certo? Não precisa colocar o 6,02, senão fica aquela continha muito quebrada. Bom, aí eu coloquei exemplos aqui da massa molar, tá certo? A massa do elemento carbono é a massa dele na tabela periódica, só que a unidade é 12 gramas por mol. Do hidrogênio é 1 grama por mol. Da água, a gente faz aquele cálculo que a gente já aprendeu, o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Multiplica a massa, que é 1, vezes a quantidade de átomos, 2. 2 mais 16 igual a 18 gramas por mol. O gás carbônico, CO2, vai ter massa do carbono 12 e oxigênio 16. Como tem dois átomos aqui, 16 vezes 2 é igual a 32, mais 12, 44 gramas por mol. Então, tá vendo que a massa molar, ela é sempre em grama por mol? Então, tá aqui, a unidade de massa molar é sempre em gramas por mol, tá certo? Aí a gente vai agora para os exercícios resolvidos lá na página 343, tá? Então, abram aí o livro de vocês, na página 343. Ele fala assim no número 1. Calcule quantos mols de moléculas há em 36 gramas de água. Então, nesse problema, a gente vai relacionar mol com massa, tá? Para isso, já que ele está falando de massa, na resolução, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o cálculo da massa molar da água, tá? Que é aquele cálculo que eu já acabei de explicar. A massa da água é igual a 18 gramas por mol. Então, agora a gente vai aplicar a regra de 3. A gente vai montar a regra de 3. Então, a gente vai relacionar mol com massa. Um mol sempre vai estar para a massa da substância, que está calculada aqui no caso, que é da água. E como ele fala no problema, 36 gramas vai estar para X. Então, quantos mols eu tenho em 36 gramas? Multiplica, cruzado.
18x, que é igual a 36 vezes 1. 36 dividido por 18 é igual a 2 mols, tá certo?